Olá, boa tarde. Aqueles que sempre seguem o nosso perfil pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial, sejam bem-vindos. Nós vamos conversar mais uma live, dessa vez falando sobre Hitler, um enigma, com o Dr. Rubens Belser. Ele vai falar sobre esse lado, digamos, psíquico de Hitler, sobre as impressões que se tem analisando a história. Vamos começar a receber nossos convidados. A Mônica entrou aí, o Arthur Keschner também, Licurgo, Mari Micaela entraram, Denise Nunes, seja bem-vinda, Denise. Começar a receber nossos convidados e daqui a pouco o Dr. Rubens estará conosco. Olá, Mônica. Eduardo Souza da Silva, seja bem-vindo, Eduardo. Joaquina, seja bem-vinda, Joaquina. Vou aproveitar enquanto a gente está aguardando o Dr. Rubens entrar. Boa tarde, Arthur. Nós vamos falar da nossa programação de setembro e outubro. A gente já tem divulgado, né? Mas vamos mais uma vez reforçar. Antes, receber a Marlene Rosenberg, seja bem-vinda. A Micaela, Mari Micaela, boa tarde. A live ficará gravada, sim, no IGTV, que é um recurso que tem aí no nosso perfil, tá? Você vai ver, na metade da tela tem uma TVzinha com raio, é lá que vai ficar armazenado. Opa, o Rubens já entrou aí, tá? Daqui a pouco, Rubens, vamos te chamar já já, tá? Micael Medeiros, Miriam Olsener, Verinha Santos, Julieta Villanova. Olá, Julieta, a nossa síndica do nosso prédio. Hello Lick, a Regina, seja bem-vinda, Regina. Mazinha Souza, sejam todos bem-vindos, tá? A nossa programação de setembro e outubro, pessoal, é simplesmente espetacular, tá certo? Nós vamos ouvir guias brasileiros, exceto um, que é egípcio, mas vamos ouvir guias brasileiros de todo o mundo, especialmente da Europa, falando sobre as memórias da Segunda Guerra Mundial no lugar onde eles moram. Serão 9 guias, tá? Munique, Berlim, Toscana, Paris, Egito, Países Baixos, enfim, são 9 guias que irão falar sobre essas memórias da Segunda Guerra Mundial. Aos sábados, 16 horas, esse mesmo horário, sábado, 16 horas. Nós vamos divulgar todas essas lives que vão acontecer, tá certo? Paris de Paula, Mel Teófilo. Ok, vamos já chamar. William Lima. Enfim, vamos lá, vamos perder tempo não. Vamos chamar logo o Rubens e a gente vai começar a nossa live, tá? No botão que aparecer para você e você já entrará. Olá, seja bem-vindo, Rubens. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Você está muito bem acompanhado da sua esposa. Está vendo só? Inclusive, Olá. a Débora. Tá certo. Olá. Em primeiro lugar, Rubens, eu vou pedir para você fazer uma pequena apresentação, dizer da tua experiência, da tua trajetória, para que as pessoas te conheçam mais. Caríssimo amigo, já é um amigo. Eu agradeço o teu convite, da tua esposa, Gorete. É uma honra receber esse convite e, por outro lado, vejo também como uma obrigação de todos nós. Se a gente tem oportunidade de chegar a saber alguma coisa, devemos compartilhar. Eu tive a oportunidade, ao longo de toda a minha formação escolar, em escola pública, de ponta a ponta, de que a sociedade me desse alguma condição. E é a partir disso que estou aqui agora, como uma oportunidade e um dever. Eu confesso que, gostando de ter
essa oportunidade, porque tive que, obviamente, recorrer a estudar o tema, devo me queixar gravemente, porque você me acarretou noites de insônia. Eu não foi por querer. Mas eu vou te explicar por que a insônia. Porque eu até separei alguma coisa de texto, mas eu vou evitar de ler, porque isso é muito chato para quem ouve. Eu quero anunciar uma coisa. Embora, inevitavelmente, nós vamos esbarrar ou incorrer em temas políticos, eu, como faço no meu papel de psiquiatra, psicanalista, quando me dirijo a um certo público da comunidade, falando de um modo geral, não é somente os da favela. Comunidade, nossa sociedade. Eu acentuo sempre que não falo e não falarei de modo algum, com toda certeza, em nome de qualquer interesse político-partidário, qualquer que ele seja, hoje ou amanhã. É como uma promessa de amor. Eu sei que elas podem mudar, mas não pretendo. Já tive participação política, sou ex-preso político e pude, ao longo de 2 anos, mais tempo do que Hitler, amadurecer algumas coisas e poder fazer uma coisa que, infelizmente, nos falta muito a todos nós, autocrítica. Então, Deu uma travada aqui, Rubens, viu? o autor publicou a respeito do que a Folha de São Paulo ontem trouxe, um breve comentário, e é um dos autores, nem todos obrigatoriamente concordarão comigo, mas é o meu ponto de vista, humildemente o meu ponto de vista. Quem escreveu a que eu me refiro é César Benjamin. César Benjamin fala com grande preocupação a respeito dessa aprovação muito chocante do governo Bolsonaro. E por que isso é muito importante ser mencionado agora? E ele entende que isso tem um histórico que, infelizmente, se inicia nos nossos governos, que se propunham a estar representando a esquerda. Eu acredito que se propusessem mesmo. Mas, enfim, chegamos a esse ponto. E César Benjamin lamenta que o que se fez não elevou o nível, a formação, de modo que hoje, por mais um par de reais que o governo proporciona, que não é mais do que, nada além do que uma obrigação do Estado, o governo colhe os créditos de estar cumprindo isso. E nós temos uma população que aceita, então, encontrar nisso um motivo para apoiá-lo. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso culmina uma série de noites em que eu já não sabia se o que eu estou aqui preparando, lendo, refletindo, é sobre Hitler ou sobre a nossa política atual. Porque é absolutamente chocante a semelhança. A semelhança dos tempos que depois culminaram com com Hitler no poder. Os historiadores, eu consultei alguns e depois eu disponibilizo ao fim, para quem tenha interesse, uma parte aí, as coisas que eu li. Existe uma vasta literatura. Os historiadores têm praticamente uma unanimidade em que estudar a mente de Hitler, e por isso que de início a proposta era a mente de Hitler, e eu optei por nós combinarmos esse outro título, porque eu penso que Hitler não pode ser compreendido, entendido, conhecido pelo indivíduo Hitler. E Hitler acontece num contexto. Sem esse contexto,
talvez ele não acontecesse, ele passaria em branco como um sujeito qualquer, um sujeito à toa. E nós vamos ver um pouco sobre a figura dele e compreender por que eu digo isso. É possível também, é claro, que o contexto apenas, os tempos, não determinam o surgimento do fenômeno. Ele se compõe de uma maneira complexa, de tal maneira que nós não conseguimos substituir, nós não conseguimos separar partes por partes. Então, aqui é o indivíduo, aqui é o contexto social, aqui é o background cultural dessa sociedade. Tudo isso se compõe e, em dado momento, dá um ponto ótimo para que a coisa aconteça. Infelizmente, o que eu chamei de ponto ótimo, né? Então, o Hitler só pode ser entendido dentro dessa complexidade interativa. Um dos autores, ou o autor, assim, talvez hoje o mais reconhecido, Ian Kershaw, ele diz, olha, não dá para falar da mente de Hitler sem a gente falar do poder de Hitler. E por que isso? Porque Hitler é um fenômeno curioso. Eu vou ler 2 linhas, essas eu vou ter prazer em ler, sabe por quê? Porque nós, humanos, somos capazes de fazer coisas terríveis, como fizemos. Hitler aconteceu de fato e foi um dos nossos. Eichmann foi um dos nossos. É inútil nós simplesmente apenas ficarmos execrando. É óbvio que eu não tenho nenhuma simpatia por eles. Mas dizer que eles são o demônio em pessoa e ponto, e por isso não basta, porque acontecerão de novo se nós não compreendermos como se produzem esses fenômenos. Por outro lado, vejam que bonito. Isso é Mia Couto. São um par de linhas em que ele escreve o quê? História de um homem é sempre mal contada. E eu já sei que vai ser mal contada essa. Porque a pessoa é, em todo o tempo, ainda nascente. Ninguém segue uma única vida. Todos se multiplicam em diversos e transmutáveis homens. Bom, Mia Couto é simplesmente uma maravilha e que bom que nós, humanos, somos capazes de fazer coisas assim também, não só Hitler. Como ele diz aqui, ninguém segue uma única vida. Todos se multiplicam em diversos. O artista sabe mais do que, às vezes, do que o cientista. Se isso não servir para negar a ciência, como esse sujeito que ocupa a presidência da República, mas o artista diz coisas, Freud já reconhecia isso, com essa genialidade e facilidade com que os estudiosos pela via da ciência às vezes suam muito, usam muito o seu bumbum, muita cadeira. Então, eles sabem, os artistas, que a história de um homem é sempre mal contada, porque a pessoa é em todo tempo ainda nascente, ninguém segue uma única vida, todos se multiplicam em diversos e transmutáveis homens. Ninguém diria, até quando Hitler tinha lá pelos seus... Desculpe as imprecisões, tá? Eu me permito ser mesmo bastante impreciso e todo questionamento que depois quem quer que queira fazer, me proponho a responder ou reconhecer se houve erro, ou então entrar nos detalhes, se for o caso, por e-mail e assim por diante. Hitler, até a sua adolescência, ninguém jamais diria que ele viria a ser um Hitler. Ninguém. Simplesmente, Hitler era um pobre coitado, um pobre diabo que tinha lá uma certa história. Eu acho que uma boa parte dessa história, todos mais ou menos conhecem. Eu vou apenas dizer que ele tinha sérios problemas de ambiente familiar. Ele tinha um pai que é controverso, se era muito violento, mas, enfim, era
parece que era um pai que tinha sérias deficiências no seu papel paterno. E consta que funcionário público se embriagava à noite, chegava em casa com violência e Hitler podia ser alvo dessa violência. Hitler teve irmãos, os que morreram, teve o irmão que ele invejou, que depois se sentiu culpado quando morreu, e isso agravou um obviamente existente. E teve uma mãe curiosa que parece que tentava compensar Hitler e talvez tenha sido o que deu uma certa força interior ao Hitler. Eles morrem, primeiro morre o pai, alguns anos depois, por um câncer de mama, morre a mãe, cerca de 4, 5 anos. O pai morre, eu acredito que Hitler tivesse, no começo da sua década, aí seus 11 anos de idade, alguma coisa desse tipo, lá pelos 15 morre a mãe, e Hitler é um pobre diabo jogado no mundo. E aí correm histórias. E as histórias que correm, elas vão ser... vai ser impossível que a gente realmente chegue a conclusões detalhadas, corretas, e que a gente realmente possa confiar. E por quê? Porque Hitler, ele próprio, se incumbiu, se empenhou seriamente para se constituir na imagem de herói que ele, lá pelas tantas, foi descobrindo que poderia vir a se tornar. Então, a história anterior dele é reescrita por ele mesmo. Parece que quem pôde conhecer certos detalhes desapareceu, foi talvez eliminado por iniciativa do próprio Hitler. O fato é que muitos detalhes da vida de Hitler nós não saberemos. Nesse aspecto, o que nós estamos aqui fazendo é um trabalho de história. É um trabalho de história em que a gente tenta aprender com o passado para não repetir agora no que vai vivendo e no futuro. E por isso mesmo, angustiando muito a gente perceber que nós nos conversamos, nós nos falamos, nós gostamos de ouvir, mesmo quando são pontos de vista divergentes, nós valorizamos muito a cultura, nós valorizamos os direitos humanos, a democracia é um bem indiscutível. É verdade que a gente reconhece que para ela se chamar democracia com D maiúsculo, falta que ela seja uma democracia socioeconômica também, de acesso educacional. Antes disso, é apenas um lugar onde se pode votar. Mas onde se pode votar, iludido pelos incríveis recursos de propaganda que hoje existem. Então, para nossa angústia, apesar de nós podermos nos animar com a vice-presidente, a candidata a vice-presidente que agora surge nos Estados Unidos, essa senadora negra, que a gente não possa se entusiasmar demais, porque o que pode decidir uma eleição de um Trump não é absolutamente a comunicação de ideias, o cultivo de valores, nem mesmo a maioria da população é que escolhe lá. As regras, digo que o que vai decidir é o que a gente tem aqui chamado de falsas notícias, como é que se chama isso mesmo? Fake news. Fake news, é uma propaganda robótica, parece que já existe coisa mais eficaz do que robô, e é isso que decide eleição. E esses líderes carismáticos, e é interessante que, antes de Hitler, Karl Weber, acho que é Karl, se eu não me engano, já falava de líder carismático e caracteriza. Eu fiz uma lista aqui das características da listagem. Ele é o próprio. E a gente tem esse Trump, que é uma cópia bem estragada, e o nosso, que é um simulacro de qualquer coisa, mas que se comunica com a população de uma maneira que nós não sabemos fazer.
Nós vamos ficar debatendo e defendendo direitos humanos, o valor da democracia e, no entanto, uns R$ 600, que na verdade são um dever do Estado, vão chegar à população como uma benesse deste cara que mata a gente pela conduta que mantém, particularmente no campo de saúde, educacional, como lida com os nossos recursos naturais, com as nossas populações, com os vários segmentos, que às vezes nem são minorias. Na verdade, enfim, não é por esse terreno que devemos ir. O problema é que tudo isso se torna muito angustiante, porque a comunicação efetiva, hoje, se faz por outros caminhos. Hitler soube fazer isso. Então, nós temos que reconhecer, ao invés de simplesmente continuar... Há pessoas que ficaram muito chocadas com o conceito emitido por Hannah Arendt a respeito do Eichmann, a propósito dele, entendendo que aquilo fosse uma defesa da figura do Eichmann. Absolutamente aquilo não defende em nada o Eichmann. Nem eu acho que tenha sido tão oportuno caracterizá-lo dessa maneira. Eu penso que essa imensa maioria que foi sendo arrastada da população alemã, que permitiu que Hitler comandasse não a força somente. Hitler foi extremamente, altamente popular. Eu posso estar enganado, mas vou arriscar dizer que ele foi o líder mais popular do mundo no seu tempo. Eu acho que lideranças semelhantes você vai ter no Stalin. São lideranças que sabem agir e balancear, sempre que sentem necessário, a violência, e sempre que foi preciso, Hitler recorreu. Mas ele só recorria de uma maneira ostensiva e sob medida. Então, é assim que, tendo sido preso numa primeira situação, um esboço de putsch, eu não sei como traduzir isso, a palavra... Como? Uma tentativa de golpe, mas ali nem era, porque ainda era uma coisa tão pequena. A essa altura, 1920, é quando é fundado o Partido dos Trabalhadores Alemães. Mas ele já começa a perceber a insuficiência e pouco tempo depois, poucos meses, já converte esse partido em Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Nacional Socialista, e é por isso que eles ficam se chamando nazis, como encurtando essas palavrinhas. E é curioso, eles próprios aceitavam se designar assim inicialmente. Mas retomando, então, a maneira como ele vai captando esses sentimentos populares e os ódios latentes, porque nada mais fácil do que cultivar ódio. Qualquer outra coisa dá muito trabalho, muito trabalho. Nós, seres humanos, nascemos muito mais prontos para ódio do que para amor. Com muito empenho, com muito trabalho, com muito investimento maternal não precisa ser só a mãe biológica, não precisa ser só a mãe do sexo feminino, do papel maternal. Sem muito investimento dessa natureza, dessa qualidade, não se produz outra coisa senão que germine o ódio. Hitler captou isso porque ele mesmo tinha nele isso. Hitler é genial. Quer a gente goste, quer, óbvio, a gente não goste dele, é claro, mas quer a gente não goste da ideia. E foi genial, porque ele foi capaz de usar as características mais doentias dele para fazer a sua política. Ele agiu com uma sensatez tal, nesse sentido de estar conectado com tudo que era doentio nele, e que, se ele deixasse que isso desandasse, ele provavelmente acabaria no hospício, em alguma coisa. Não, ele usou isso, ele foi capaz
de ir crescendo ao longo do tempo. E Hitler, como o nosso presidente, eu tenho que reconhecer que o nome é presidente, que posso fazer? Hitler, como nosso presidente, se beneficiou das crises. As crises, ao invés de derrubá-lo, sempre o beneficiaram. Ele sempre soube tirar um proveito surpreendente. Imagine que alguém defendendo ainda hoje cloroquina, é óbvio que ninguém acredita nisso, mas essa é uma linguagem que chega ao povo. Essa é uma maneira de aproveitar essa crise em que os corações estão abertos e prontos para odiar alguma coisa em alguém. E ele se põe ao lado, se identifica com esse sentimento e traz todo esse povo para apoiá-lo. Hitler não saberia fazer outra coisa senão ser o comandante de tudo. Então, nas várias situações em que ele poderia ter se tornado parte integrante, ele recusou. Ele se demite inicialmente do partido e diz, não, eu só fico se eu estiver à frente. E assim por aí. Progressivamente, ele se identificando e vai sendo reconhecido como o Führer. Hitler é o Führer, ele é o líder, o condutor de todos. Hitler sabe fazer como o nosso corruptor responsável por mortes agora, claramente, que se diz nosso presidente, ele tem esse cargo, foi eleito. Hitler vai paulatinamente desmontando o Estado. É muito interessante e é incrível como, passo a passo, aquilo que parece loucura em cada um deles, na verdade, é um projeto. E esse projeto é o seguinte: a palavra que vale aqui não são as leis e as regras do Estado. Isso é coisa dos burocratas. Isso é coisa dessa gente que fica fazendo reunião na Assembleia para não resolver nada, para cobrar mais imposto de vocês, não vai fazer nada de bom com isso, fica falando de uma democracia que só serve para esse punhado de gente. E sabe quem são esse punhado de gente? Os judeus, os banqueiros, que são todos judeus, e os judeus, que são todos banqueiros. E essa verdade vai sendo instilada e vai sendo repetida. E por que é fácil fazer isso? E por que ele pôde fazer isso? E por que ele foi muito hábil? Primeiro, porque ele era convicto disso. Segundo, porque esse era um sentimento antigo, existente, enraizado na Alemanha. A Miriam já nos contou um bocado a respeito disso. Então, falar de um período de crise total, absoluta, e ele se vale disso, para mobilizar a população para uma causa que ele passa a dizer nós contra eles. Nós conhecemos isso hoje, por isso que eu não dormi algumas noites, muitas noites. Nós fomos roubados e é por isso que nós estamos tão pobres. Sabe por quem? Pelos judeus que assinaram o Tratado de Versalhes. Nós fomos roubados naquele mínimo de terra que nós precisamos para poder cultivar, para poder fazer a nossa grande Alemanha, que nós estamos destinados a realizar. Por isso mesmo, e se nós lembrarmos que tudo isso está acontecendo, o que eu estou dizendo, na década de 20, começo da década de 20, nós vamos lembrar que ao lado da Alemanha estava lá, em pleno curso, tinha se iniciado e tido um fecho temporário, a Revolução Russa. Então, o grande fantasma do alemão, e que aí, então, vejam que é impossível falar de uma maneira linear sobre Hitler. Eu tenho que toda hora estar desviando,
porque esses elementos vão se justapondo e interagindo. Uhum. Os capitalistas, o empresariado alemão, estava assustado com a Revolução Russa ali ao lado. Uhum. Então, Eleazar, a gente pode falar palavrão nessa live ou... Já que você está avisando, já pedindo desculpa antecipadamente, pode, só uma vez por... Elas aqui são contra, mas olha, no imaginário geral, na visão geral, e também do resto do mundo, esse bosta desse Hitler à toa não ameaçava ninguém. E, pelo contrário, ele ia mostrando uma capacidade de liderança progressivamente maior que iria nos proteger dos bolcheviques. Quando eu tocar aqui na figura de Stalin, que vem mais adiante, claro, mas me perdoem, eu até lamento muito que, por algumas razões, a esquerda e nós que estamos alinhados com uma causa social, já fizemos algumas tentativas e, infelizmente, por alguma razão, o resultado, às vezes, foi parcialmente bom e tivemos que, historicamente, recuar disso. Nem sempre isso foi feito de uma maneira viável. Mas, então, retomando, Hitler fala contra o Versalhes, ele fala a favor da necessidade de um território, ele fala todo o tempo que a Alemanha precisa de território. E qual é o território que eles vão querer? Não é mais um confronto com os países ocidentais que ele começa a se dar conta de que não era uma boa. Ele tem a Rússia lá do lado. Então, ele tem a causa anti-bolchevique, assustadora para toda a direita, para os conservadores, que então vão apoiá-lo. Nem todos apoiariam depois o programa nazista. Tarde demais. Tarde demais. Tarde demais, como poderá vir a ser aqui também. Isso dá muito medo. Os judeus, que são o bode expiatório natural na Alemanha, e não só na Alemanha. É bom que se lembre disso. E é curioso como a nossa esquerda embarca nisso também de uma maneira terrível, eu lamento profundamente. Mas essa é uma outra história para um outro momento. Uhum. Enfim, Hitler capta exatamente aquilo. Veja só, o partido é dos trabalhadores. Não tenha dúvida de que as reformas, muito parecidas com algumas de que se fala aqui hoje, não são as reformas para valorizar o trabalhador na sua condição de classe de trabalhador. Não. Ele vai sendo paulatinamente iludido e as suas mentes, essa sim, interessa muito, as mentes da população alemã durante todo esse período. Como é que se deixaram iludir de tal maneira? Os trabalhadores foram perdendo seus sindicatos, porque é muito fácil acusar os sindicatos, os deputados, os senadores, de que dos 1000 defeitos graves que todos têm, da corrupção. Só que Hitler traz a grande novidade. Eu sou a solução. O nosso partido é a solução. Quando ele depois, então, realiza a figura de Hitler, e isso já a partir de 1933, progressivamente, e finalmente no fim da década com a guerra, o Hitler, curiosamente, vai realizando uma trajetória que vai necessariamente terminar em desastre para ele e para a Alemanha. Porque a voracidade é infinita. Quando a gente fala
que há uma mistura da qual a gente não consegue discriminar com nitidez o que é pessoa Hitler, o que é Hitler no poder, o que é o Führer. Uma ilustração disso é que, desde quando ainda era vivo, já foi, por iniciativa americana, feito um estudo muito bom, por sinal, de um psicanalista chamado Langer. Me impressiona muito ler hoje a qualidade do trabalho feito em 43, se eu não me engano. Uhum. Depois dele, muita coisa se escreveu. Muitos autores, eu até coloquei aqui numa telazinha, se você depois achar que é o caso, além de pôr o meu e-mail, eu coloco a lista dos principais livros que eu consultei e que eu recomendo a quem queira se aprofundar, ou simplesmente me manda um e-mail e eu respondo depois. Mas o que eu ia dizendo é que ele caminhava pessoalmente e como líder do país para um desastre. As doenças mentais do Hitler são uma questão que lembra um pouco a questão da doença mental ou não do Eichmann. Claro que o polo principal é o Hitler, os demais que o cercam, bajulando, multiplicam e potencializam Hitler, de modo que ele não precisou comandar, ponto por ponto, tudo que se fez sob a liderança dele. Na ânsia de atendê-lo, uma bajulação, esses seguidores, esses sócios, iam além. Eles eram mais, aspas, realistas do que o rei. Então, muito do que se fez foi alinhado com a ideia do que certamente agradaria ao Führer. Nós não vamos obrigá-lo a dizer essa ordem. Nos estudos que se tentou fazer, aqui eu tenho uma lista que eu não vou ler, porque senão vou poupar vocês disso. Isso é a lista dos vários múltiplos diagnósticos que chegaram a ser atribuídos ao Hitler, que iam de histeria, transtorno de personalidade sociopática, esquizofrenia, paranoia, abuso de drogas, efeito de abuso de drogas, narcisismo doentio, sadismo. Bom, chega, eu vou parar por aqui. Existe uma longa lista. O que essa longa lista nos ilustra? Nos ilustra o seguinte: nem tudo que há de ruim no ser humano é diagnosticável psiquiatricamente. É interessante que quando eu digo, não, eu não aplico nenhum diagnóstico, eu não estou dizendo que ele, então, é um bom sujeito e eu dormiria no mesmo quarto que ele. Não. Ele tem uma associação de características que permitiriam enquadrá-lo em inúmeros diagnósticos. Ele beira inúmeros transtornos psiquiátricos. Todos eles são aplicáveis, mas nenhum esgota o que foi Hitler. Quando a gente tem que aplicar muitos rótulos diagnósticos, é porque nenhum deles está servindo bem. Uhum. Duvida-se, numa boa psiquiatria, que alguém possa ser portador de 3, 4, 5 doenças psiquiátricas. Na verdade, ele é um sujeito muito grave para a humanidade. Ele é um sujeito que mostrou algumas características que vale a pena a gente apontar, porque essas características foram muito operantes em que ele se realizasse como Hitler. Então, por exemplo, um nível de dissociação tão grave que ele poderia praticamente ser o Hitler 1 e o Hitler 2, em que
ele seria capaz de fazer coisas, de achar uma criança uma gracinha com o Hitler 2, se comover com algum pedido de qualquer algum, admirar uma obra de arte. E creio, olha só, eu não vou gastar o tempo aqui nosso, mas isso aqui são alguns dos quadros do Hitler, quando ele tentou ser artista. E como Levante a tela do computador mais um pouco. assim? Baixando o celular. Isso. Olha, Isso, baixando o são celular. muitos quadros. E Isso. ele tentou vender se tornar pintor, mas não foi reconhecido pelas suas qualidades artísticas. Na verdade, Hitler, por uma série de razões, não foi reconhecido em coisa alguma e, certamente, muito ressentido com a vida, com a humanidade, com o pai, e com esses pais que morreram ou abandonando, assim. Há quem vá se ressentir, odiar, até mesmo o pai ou a mãe, que morrem porque cometem esse abandono indesculpável. Hitler tinha esse potencial, então, de um tremendo ressentimento e tinha a possibilidade de operar com personalidades dissociadas. Hitler 1, Hitler 2. Não, sem prejuízo de uma incrível memória. Eu invejo Hitler. Se ele me emprestasse um pouquinho da memória dele, eu faria uma live muito melhor do que estou fazendo. Eu que tente lembrar de algum detalhe, não vou conseguir. Se ele estivesse aqui ao lado, ele lembraria de tudo. Numa das vertentes, capaz de admirar artes. Aliás, um dos ideais dele é de ter vindo a ser arquiteto de todos os tempos, cujas obras seriam lembradas milenarmente. Uhum. E ele acreditava nisso. Isso é que é o curioso para nós. Hitler não era só um farsante. Ele sabia manipular de uma maneira muito hábil, captar o que o outro podia ou não admitiria ouvir. O que esse público... E ele fazia esses discursos artisticamente arquitetados, em que a encenação, a presença dele, era não apenas a presença de alguém que sabia captar e sintonizar esse público, mas era ele mesmo isso. Então, naquela insegurança que ele nunca venceu, parece, ele se sabia um ninguém no interior mais profundo. Então, ele começava os seus discursos titubeando, hesitando, e eis que ele ia se incendiando, e com isso arrastando esse público, manipulado por esse Hitler que era isso mesmo. Eu penso que nós estudarmos detidamente esse processo de formação social de Hitler não serve para isentá-lo dos crimes que cometeu. Serve para que a gente possa não repetir. E eu temo demais que a gente esteja com uma história dessas em curso. O que, quem sabe, ainda nos proteja disso é a absoluta incompetência do que seria o líder atual que está tendo a oportunidade disso. É assustadora a enquete de ontem da Folha de São Paulo. Vejam, com certeza, apesar de eu não saber muito além do que eu contei para vocês, alguma coisa a mais sim, mas eu acho que é mais apropriado eu interromper agora, faltando 15 minutos, de modo que a gente possa
conversar um pouco. Não prometo saber responder todas as questões, não sou um especialista no assunto, mas o entroncamento entre história, política, psiquiatria e psicanálise, nisso a minha vida se cruzou desde sempre. E eu me vi na obrigação, então, de aceitar o teu convite. Obrigado. Muito obrigado, Rubens. Excelente, viu? Gostei muito. Eu vou só anotei alguma coisa aqui do que o pessoal comentou, para não interromper a nossa live. E eu vou citando, se merecer resposta, aí você diz. Alguns são observações. Por exemplo, o Manuel, que é o nosso companheiro de grupo, né? Ele cita, ele lembra que a mãe, aliás, o médico que cuidou da mãe dele, de Rita, era judeu. E ele foi protegido, né? Consta que ele foi protegido, e foi mesmo. Né? O Kershaw conta que ele recebeu uma imunidade, foi morar nos Estados Unidos e lá ele faleceu meio arruinado, tá? Com a economia arruinada. Bem, o Marcelo Horaci salientou o seguinte: todo esse horror aconteceu outro dia. Nossos pais eram vivos. Quer dizer, muito recente, né, Rubens? Muito recente. O Manuel também, em outra oportunidade, diz assim: a burguesia só aderia ao partido quando da iminência da chegada de Hitler ao poder. A adesão foi parcial e circunstancial. De fato, parece que isso é verdade, né? Porque os industriais, as grandes fortunas do país, é aquela história, um olho no peixe e outro no gato, né? Eles incensavam Hitler, mas, de certa forma, eles não queriam também ter esse compromisso da sua história estar envolvida com aquele homem, né? E uma coisa que eu gostei muito que você colocou, duas coisas que eu gostei muito. Primeira, quando você faz você não vai para o campo do diagnóstico fácil, né? Digamos assim, e você diz que essa história é complexa e envolve outras variáveis econômicas, sociais, etc. Eu achei muito legal, né? E uma coisa que você disse assim, nenhum dos diagnósticos esgota quem era Hitler, né? A boa psiquiatria dificilmente elenca muitos diagnósticos para uma mesma pessoa, né? E, de fato, né, quando se tenta juntar vários diagnósticos é porque há alguma dificuldade de você determinar quem aquela pessoa é, né? Mas eu fiz essas observações, não existe nenhum outro, assim, tipo, uma pergunta. Eleazar, Oi. então vou dar uma palavrinha. Não sei se cabe responder. Essa informação sobre o médico judeu, de fato, foi preciso, é óbvio, selecionar o que dizer e o que não dizer. O mais difícil é escolher o que não dizer, né? Então, muita coisa fica por ser dita. A liderança de Hitler, como eu disse, soube se fazer desde muito cedo. Aquilo ainda era um partido pequeno e nós já tínhamos constituída a SA, as SAs, que já eram uma força que essa figura ridícula e perigosíssima dessa Sarah Winter, dos 300 armados, das milícias do Rio, elas são arremedos disso, mas é muito perigoso que a gente fale disso como se falava: o Hitler é um bobo, não oferece perigo a ninguém. Depois deu. Então, é o seguinte, ele soube manejar entre a força, a violência, e isso não discriminava. Então, os próprios líderes que estiveram absolutamente junto com eles, o Ram, por exemplo, da SA, quando foi conveniente, ele é eliminado, pura e simplesmente, assassinado. Eu posso me equivocar sobre dois dos nomes,
Mas há um episódio em que ele elimina, isso já tempo de guerra, dois generais de alta patente que estiveram com ele. Um por conta de um suposto casamento com uma ex-meretriz e o outro porque... o que é mesmo o outro? Eu já lembro eu não recordo o nome dele. Isso, eu não recordo o nome dele. Mas um general que estava fazendo... Um é Fritz e o outro é capaz de eu lembrar daqui a pouquinho. Eu não sou o Hitler, não lembro tão bem. Mas quando foi o caso, ele eliminou. Ele não tinha problemas com isso. Então, ele pôde, politicamente, e eu tinha separado aqui, evidentemente não foi o caso, o programa de 25 pontos do Partido Nazista, em que ele já mostra uma clareza em 1920 e pouco, ele já tem essa clareza do que ele vai querer. É muito impressionante. Porém, ele só foi dizendo o que tinha a dizer em cada momento em que tenha se tornado oportuno dizer. Então, com isso, você vai ter nomes incríveis da cultura. Você tem esse maestro Karajan, você tem o filósofo do existencialismo Heidegger, você tem o psicanalista Jung, você tem o Asperger, que descreve... E você vê que, além do populacho, teve uma elite que aderiu, uma elite cultural, uma elite industrial, grandes nomes da indústria que operam aqui hoje, seguiram operando, porque entra governo e sai governo, esse tipo de capital sobrevive e se mantém. Os bancos não se queixaram nunca do PT, por exemplo. Então, veja uma coisa. Quando foi preciso, foi uma boa política. Boa no sentido de manejar bem. Quando a política não resolveu, não tinha problema nenhum, nenhuma dificuldade. Fazia-se desaparecer o sujeito e ele tinha um enterro glorioso, por exemplo. O general que se rende na Rússia, ele é dado como morto em combate e assim por diante. Então, aí a gente teria muito, muito mais a falar. Eu acho que o assunto é tóxico, por isso eu não ouso te sugerir um segundo encontro. Mas, para avançar mais em alguns dos aspectos que foram apontados agora, contemplar outros que a gente nem pôde tocar, vai precisar de mais do que um encontro. É verdade. Rubens, eu gostei também quando você disse assim, que ele Hitler soube usar as próprias patologias em seu favor. Não é isso? Uma coisa que você falou. Isso, essas explosões dele, elas de fato aconteciam, mas ele manejava isso. Se ele entendesse que não era conveniente, ele não fazia. Mas essa força com que essa explosão emocional vinha a público, aquelas finalizações de discursos, em situações, em mesa de jantar, em que era praticamente um monólogo, os seguidores dele sabiam. Alguém que ousasse discordar corria riscos. Sim, diga, desculpe, eu te interrompi. Não, tudo bem. Não, valeu o complemento. Agora, uma pergunta, Rubens. Você acha que... eu vi que você disse assim, no começo, a gente não pode simplesmente fazer o mesmo diagnóstico para um diagnóstico digamos, de patologia para o Hitler, né? Como eles queriam que Hannah Arendt, né, faria para Eichmann, né? E quando ela disse a banalização do mal, na verdade, ela estava dizendo que não valia a pena apenas centralizar, demonizar Eichmann, né? Era muito melhor analisar o papel dele no contexto, não é isso? Sobre isso eu diria o seguinte, assim, brevemente agora, eu diria o seguinte,
existe mais de uma maneira de se estudar a mente. Uma é pelas vias psiquiátricas que aplicam esses diagnósticos psiquiátricos. Existem outras maneiras de se buscar compreender como é um ser humano, e envolve uma coisa que se chama uma abordagem dimensional. E uma abordagem dimensional na qual se mesclam características. As características que se mesclam em Hitler, e isso, a meu ver, é melhor contemplado por um referencial psicodinâmico. Então, esse conjunto pode nos levar a encontrar um narcisista grave, um sujeito com características que permitam a ele se distanciar, dissociando, e com isso poder presenciar e participar de situações cruéis. Possivelmente alguns dos nossos torturadores, que inclusive alguns foram homenageados por essa figura que nós elegemos, né? Bem entendido, nós correríamos o risco, ao aplicar um diagnóstico psiquiátrico, de quase isentá-lo da responsabilidade pelo que cometem, porque eles estariam cometendo movidos pela doença. E eu digo que não. Hitler se elegeu, e isso é importante, o Kershaw lembra isso, que Hitler se elegeu não pelos problemas, pela maluquice dele, mas por qualidades que ele conseguiu cultivar. Não é a loucura que o elegeu, é o saber lidar consigo mesmo, e isso não é do louco. Esse não é o sujeito que rasga dólar, esse não é o doente nesse sentido que pudesse até isentá-lo da responsabilidade. É verdade que nem todo doente mental pode ser responsabilizado juridicamente, legalmente, pelo que faz. Mas essa é uma discussão que eu acho que não cabe a nós aqui. Bem, Rubens, nós estamos aí baixando para o final, nós temos apenas 3 minutos, a gente vai encerrar para não perder a nossa live, para a gente gravar a sua live e ficar lá estocada. Eu agradeço essa ótima live que nós tivemos hoje, né? Eu diria excelente, quando você atendeu essa expectativa realmente de não fazer diagnósticos fáceis sobre Rita, mas diagnósticos que têm a ver com a conjuntura, com o contexto social, econômico, sociológico, etc. Tá? Então, muito obrigado. Eu volto eu queria que você fizesse a sua despedida. Eu, de novo, te agradeço a oportunidade. Eu lamento se deixei a desejar em algum aspecto. Não, de jeito nenhum. A gente nunca esgota um tema, né? A gente abre uma conversa. E para mim foi mesmo uma oportunidade. Agradeço de novo, de coração. E aí o pessoal está se manifestando aqui, viu? Está dizendo ótima live, está mandando palminha. Tá bom. A Deb está aqui me dizendo que eu posso mandar depois, porque eu tinha preparado para deixar informado. Rubens, é porque está ao contrário. Então eu leio. Rubens HB, letra H e letra B. Eu estou em dívida com a Miriam, porque o meu nome completo hoje não é mais HB, é HOB, mas fica Rubens HB, @ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu espero, quem sabe, a gente para o futuro a gente marca uma nova live. Embora você diga que o assunto é tóxico, mas vale a pena. Valeu. Deu para passar o e-mail? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Miriam colocar no meu WhatsApp
viu? Aí ela passa, eu passo para todo mundo. Muito obrigado. Um abração, Muito Rubens. Muito obrigado. Vamos. Obrigada. E aí? Parabéns.